A ONU é uma organização internacional universal de fins gerais, fundada em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, como resposta ao fracasso da Liga das Nações. Sua principal missão é manter a paz mundial. Para isso, promove a cooperação internacional na solução dos problemas econômicos, sociais e humanitários. Fazem parte dela 193 países, além do Estado do Vaticano e da Palestina. Sua sede está em Nova York. O nome Nações Unidas foi usado pela primeira vez por Winston Churchill e Franklin Roosevelt em 1942, quando 26 governos assinaram a Carta do Atlântico. Em 1945, a Conferência das Nações Unidas reuniu 51 governos e várias organizações não governamentais para a elaboração da Carta das Nações Unidas. A Carta foi ratificada em 24 de outubro de 1945 pelos 5 membros permanentes do Conselho de Segurança: França, China, a então União Soviética, Reino Unido e Estados Unidos, e também pela maioria dos outros 46 países signatários. Assim nasceu oficialmente a ONU. A Carta das Nações Unidas define como objetivos principais da ONU: defender os direitos fundamentais do ser humano, garantir a paz mundial colocando-se contra qualquer tipo de conflito armado, buscar mecanismos que promovam o progresso social das nações e criar condições para manter a justiça e o direito internacional. Por isso, em 1948, a Assembleia Geral aprova a Declaração Universal dos Direitos Humanos como uma norma comum a atingir por todos. O cilindro de Ciro o Grande da Pérsia, de 539 a.C., é o primeiro registro de uma declaração de direitos humanos. Depois, os iluministas, com as teorias da lei natural, influenciaram documentos como a Declaração de Direitos da Inglaterra, de 1689, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da França, em 1789, a Carta de Direitos dos Estados Unidos, de 1791, e a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, em 1948. Esta declaração foi esboçada pelo canadense John Peters, com a colaboração de ilustres como Eleanor Roosevelt, dos Estados Unidos, Jacques Maritain e René Cassin, da França, Charles Malik, do Líbano e P.C. Chang, da China. Embora não seja uma lei, a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU foi a base para 2 leis internacionais: o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. A ONU possui 5 órgãos base: a Assembleia Geral, o Conselho de Segurança, o Conselho Econômico e Social, o Secretariado e o Tribunal Internacional de Justiça. Porém, 17 agências complementares trabalham sobre questões específicas e é por meio dessas agências que a ONU realiza a maior parte do seu trabalho humanitário. Vamos falar sobre elas na ordem cronológica de fundação. Algumas organizações internacionais que já existiam foram anexadas à ONU, como a União Internacional de Telecomunicações, fundada em 1856, quando era a União Telegráfica, aloca espectro de ondas de rádio e organiza as interconexões entre os países, permitindo ligações de telefone internacionais. A União Postal Universal, fundada em 1874, com a missão de coordenar os serviços postais dos diferentes países membros, sem interferir nas políticas dentro dos estados. A Organização Internacional do Trabalho, fundada em 1919, atua nas relações trabalhistas. O Banco Mundial, fundado em 1944 para emprestar recursos aos países em desenvolvimento, faz parte dele o Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento. A Organização da Aviação Civil Internacional, fundada em 1944 para desenvolver princípios e técnicas de navegação aérea e organizar o progresso dos transportes aéreos. Vamos ver agora as agências que foram criadas pela própria ONU. As agências criadas pela própria ONU são a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, fundada em 1945,
para aumentar a capacidade de promover o suporte adequado e sustentável para a segurança alimentar e nutrição global. A Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura, UNESCO, fundada em 1945 para contribuir para a paz no mundo mediante a educação, a ciência, a cultura e as comunicações. O Fundo Monetário Internacional, FMI, criado em 1945 para manter a estabilidade financeira e monetária no mundo, o aumento do nível de emprego e a diminuição da pobreza. O Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, criado em 1946 para fornecer assistência humanitária a crianças e mães em risco em países em desenvolvimento. A Organização Mundial da Saúde, OMS, fundada em 1948, atua na gestão de políticas públicas em saúde. A Organização Marítima Internacional, OMI, fundada em 1948, para instituir um sistema de colaboração no que se refere à navegação comercial internacional. A Organização Meteorológica Mundial, OMM, criada em 1950 como sucessora da Organização Meteorológica Internacional, atua no que diz respeito ao recurso hídrico na atmosfera, oceanos e clima resultante. A Agência Internacional de Energia Atômica, fundada em 1957, para promover o uso pacífico da energia nuclear. O Programa Alimentar Mundial, fundado em 1961 com o propósito de erradicar a fome no mundo. A Organização para o Desenvolvimento Industrial, criada em 1966, para ajudar os países com economias em transição a lutar contra a marginalização no mundo globalizado. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, criada em 1967, define padrões internacionais de proteção às criações intelectuais. A Organização Mundial do Turismo, fundada em 1974, é um fórum global para questões de políticas turísticas. E o Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, fundado em 1977, mobiliza recursos para programas que visem o avanço econômico dos países pobres a melhorar a produtividade agrícola. A ONU está envolvida no apoio ao desenvolvimento mediante a formulação e a busca do cumprimento das 8 metas de desenvolvimento do milênio, que devem ser atendidas até 2015. Erradicar a pobreza extrema e a fome, atingir o ensino básico universal, promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres, reduzir a mortalidade infantil, melhorar a saúde materna, combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças, garantir a sustentabilidade ambiental e estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento. Como indicativo do desenvolvimento e cumprimento das metas, anualmente publica o Índice de Desenvolvimento Humano, IDH, que serve como medida comparativa de países. Para dirimir conflitos armados, a ONU possui as Forças de Manutenção da Paz, que são enviadas aos locais em conflito após aprovação pelo Conselho de Segurança. Esta força armada é formada pelos exércitos voluntários dos Estados-membros. São conhecidos como capacetes azuis e receberam o Prêmio Nobel da Paz em 1988. A ONU incentiva o desarmamento e uma regulamentação do uso de armas foi incluída na Carta da ONU em 1945, limitando a utilização de recursos para a criação de material bélico. No entanto, o advento das armas nucleares resultou na primeira resolução da ONU para a eliminação das armas atômicas e de todas as outras armas adaptáveis à destruição em massa. Desde a sua criação, tem havido controvérsia e críticas sobre a atuação da ONU, e têm sido apontadas como falhas notáveis a relutância dos Estados-membros em atingir ou cumprir as resoluções do Conselho de Segurança. Ainda as discordâncias sobre a ação e intervenção militar para prevenir genocídios em Ruanda, Congo, Somália, no conflito Israel-Palestina, Darfur, entre outros. Ainda assim, pesquisas mostram que a ONU é bem-sucedida em 2 de cada 3 esforços de paz,
E o relatório de segurança humana de 2005 destacou o declínio no número de guerras, genocídios e violações dos direitos humanos desde o fim da Guerra Fria, graças ao ativismo internacional liderado pela ONU. Um exemplo do ativismo da ONU foi o trabalho do brasileiro Sérgio Vieira de Mello, que foi funcionário da ONU durante 34 anos e alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos desde 2002, e morreu em Bagdá juntamente com outras 21 pessoas, vítima de atentado atribuído à Al-Qaeda contra a sede local da ONU. Ainda com acertos e erros na ação, sem dúvida, a ONU é a maior e mais importante organização internacional comprometida com o desenvolvimento integral do ser humano.